Estimada irmã, estimado irmão, que nos acompanhas nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 1º de fevereiro de 2024. Já estamos no segundo mês deste nosso ano e liturgicamente já quase nos preparando para a abertura da campanha da Fraternidade da Quaresma deste ano. Hoje escolhemos para reflexão o texto sugerido, que é o de Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, Jesus escolhe os 12 com duas exigências principais. A primeira é estar com ele e a segunda, aprender dele como fazer, para depois serem enviados. Nesse capítulo 6, depois de algumas instruções, Jesus considera que já é oportuno poder enviar os discípulos como um ensaio missionário. E ele lhes coloca, digamos, algumas prerrogativas muito interessantes e muito claras. Primeira prerrogativa: desapego das coisas materiais. Tralhas, roupas, dinheiro, bolsas, seguranças, tudo isso são atrapalhos para a liberdade, para a flexibilidade, para a agilidade da missão. O segundo aspecto: Jesus quer que os evangelizadores sejam missionários em comunidade. Comunidade e comunhão. Por isso, os distribui em grupos de 2. Na tradição antiga, já no Deuteronômio, depois é repetido por Jesus na oração no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Paulo também repete essa mesma teoria. 2 pessoas já se constituíam um testemunho suficiente de comunidade. Portanto, 2 a 2. A comunhão, a comunidade em missão. O terceiro aspecto muito importante que Jesus determina para seus discípulos é eles terem autoridade. Autoridade sobre os espíritos maus, as doenças, as potestades, etc., a fim de que pudessem realizar todo esse projeto de transformação e de libertação de todas as pessoas aprisionadas ou por ideologias, ou por enfermidades, ou por outras coisas de apego a este mundo, ou de dependência desse apego deste mundo. Então, as 3 coisas: libertação das coisas materiais, comunidade e, de fato, a autoridade sobre essas enfermidades. Um outro elemento muito interessante, que quebra todos os paradigmas das tradições antigas, especialmente no Evangelho de Marcos e de Lucas, no capítulo 10 também, onde aparece o envio dos 12, Jesus os autoriza a entrar em qualquer casa onde forem convidados. Portanto, sem preconceitos, sem prejuízos, sem ideologias, sem segregações, em qualquer casa onde forem convidados, eles deveriam entrar. Onde eles fossem convidados, deveriam entrar. Nesse contexto, podemos perceber que a missão do reino de Deus não tem nenhuma exclusão. O reino de Deus é feito para todos, as portas estão abertas para todos. O importante é dispor-se a entrar. Nessas casas eles deveriam ficar até que considerassem a missão naquele local ou aos arredores cumprida. Depois partir. Se numa casa não houvesse ali um morador da paz, eles deveriam separar aquilo que pudesse ter sido agressivo, pudesse ter sido de descontentamento, pudesse ter sido de frustração, separar e continuar a sua missão. Não fazer com que qualquer acontecimento negativo influenciasse a etapa seguinte da missão. Esse é o sentido de bater o pó dos calçados. Ou seja, não significa amaldiçoar o lugar, não, significa apenas separar esse lugar para que ele não influencie a outra etapa da missão. Mas, independentemente de tudo que pudesse acontecer, eles deveriam, de casa em casa, de lugar em lugar, de cidade em cidade, fazer sempre o primeiro anúncio: a paz está chegando nesse local, nessa casa, nesse ambiente.
Se houvesse lá um filho ou uma filha da paz, então poderiam anunciar a paz e continuar depois a missão. Então o anúncio do reino de Deus nessa missão dos 12 em si repete ou avança nesse processo da missão de Jesus. Porque Jesus vai dizer sempre que toda casa, toda aldeia, toda cidade é digna de receber o anúncio do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus depende muito da acolhida de cada um, da abertura do coração de cada um, da disposição de deixar coisas velhas e assumir coisas novas, continuar. Isso é fundamental para podermos compreender a pedagogia de Jesus, a pedagogia dos discípulos, a pedagogia da igreja de hoje. É preciso dispor-se a deixar coisas que atrapalhem para assumir as coisas que são prerrogativas, são os imperativos do reino de Deus entre nós hoje.